Amém, irmãos. Graças a paz. A gente está dando sequência, né, ao estudo da carta de Romanos. Na última reunião nós comentamos a parte final do capítulo 13, né, que fala da gente discernir o tempo do fim, né? E agora Paulo vai começar uma sequência aqui, que ele começa no capítulo 14 e do início do capítulo 15, que ele fala do acolhimento, né? Ele vai tratar dessa questão do acolhimento entre os irmãos. E aí a gente vai, nossa porção para hoje, eu vou comentar do verso 1 até o verso 12, essa porção de hoje. O Senhor nos ajude, né? Vamos ler Romanos 14, do verso 1 em diante, do verso 1 até o verso 12. Acharam? Fala assim: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não por contenda, nem por questões discussivas. Um crê que tudo se pode comer. Outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, e está firme, pois poderoso é Deus para afirmar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois para isso Cristo morreu e se tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito: pela minha palavra, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo. Amém. Esse é um tema que na igreja primitiva foi um tema de muito problema, né? Um tema de muitas divisões no passado. E hoje, não nesses temas, mas também os assuntos não fundamentais são os assuntos que causam muita divisão no povo de Deus. Focamos naquilo que não é essencial. Não é à toa que Paulo vai falar aqui: se Deus recebeu, devemos acolher todos quanto o Senhor recebeu, sem discussões. E aí, às vezes, tem alguns assuntos que nós colocamos como fundamentais, e esses assuntos não são fundamentais. São, como o Gabriel fala, são rudimentos. E rudimentos ou práticas não são coisas que devemos dividir. Quando Paulo fala aqui, só para a gente pegar o contexto aqui dessa carta que o Paulo está falando em Romanos, Paulo vai usar esse assunto. Paulo vai tratar na carta de Romanos, ele vai tratar em Colossenses, ele vai tratar em 1 Coríntios, vai tratar em Gálatas. Porque na igreja primitiva, na sua grande maioria, era composta de judeus, cristãos que creram no Senhor. E tinha os gentios que foram incluídos. Portanto, a igreja hoje ela é composta de judeus que creram e de gentios que creram. E aí os judeus, eles viam do judaísmo com as suas práticas. Por isso que aqui Paulo está falando de comida. Fala de dias. Por quê? Os judeus que creram, quando eles chegavam no cristianismo, eles tinham ainda os preceitos da lei de Moisés, que tinha restrições contra a comida. Então, e tinha as festas que eles julgavam ser as festas que eles deviam guardava sábado. E o gentio não tinha isso. Então havia uma divisão nas igrejas. Por quê?
Você junta agora judeus e gentios, principalmente aqui na igreja de Roma. Você tinha judeus e gentios, e aí o gentio crê que tudo pode comer, e o judeu não. E aí o judeu julgava o gentio, e o gentio julgava o judeu. E a comunhão dos irmãos estava sendo impedida. Isso estava atrapalhando a comunhão dos irmãos. Por isso que Paulo começa a discorrer desse assunto. Paulo vai usar o capítulo 14 e o capítulo 15 para tratar desse assunto. Porque os judeus, como eles já viam, eles já creram no Senhor, foram introduzidos na vida da igreja, mas eles ainda guardavam a lei de Moisés. E a lei de Moisés tinha restrições quanto à comida. Não podia comer animal sacrificado, animal sufocar. O animal tinha toda uma restrição quanto ao alimento. Não podia comer porco, o animal não podia... Até a forma de matar um animal tinha que ser de acordo com a lei de Moisés falava. Se você a gente ler Levítico 11, depois os irmãos quiserem ler, vai falar como é que o animal tinha que ser morto. O animal tinha que ser morto, o seu sangue tinha que ser derramado todo pela terra, ele não podia ser morto por fera, não podia ser sacrificado a ídolos. Então tinha toda uma restrição quanto a animais. E o que acontecia em Roma, em específico? Os romanos, os gregos e os romanos, muitos deles pegavam seus animais, sacrificavam e depois colocavam no açougue para vender. E aí tinha uma briga entre os judeus, porque os judeus não estavam comendo, né, à toa que ele estava comendo legume. Então, alguns irmãos acreditam que essa dieta que eles estavam fazendo era a dieta baseada na dieta de Daniel. Quando Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do reino. E aí Daniel comeu legumes. Então eles entendiam que comer legumes era uma forma deles não se contaminarem. E os judeus que comiam de tudo estavam se contaminando. Então isso estava gerando uma divisão na igreja de Roma, naquela época, não só em Roma. Em Coríntio Paulo vai falar isso, em Colossenses Paulo vai falar isso, aos Gálatas ele vai falar isso, porque nessa época a igreja, na sua maioria, ainda era composta de judeus que creram. Então isso era um assunto que estava causando divisão no meio dos irmãos. Então, por isso que um crê que podia comer tudo, que era o grego, o gentio, e outro cria que não podia comer, que tinha que guardar a lei de Moisés. Então isso estava causando uma divisão entre os irmãos. E aí Paulo começa a tratar esse assunto. Não é à toa que o primeiro concílio da igreja foi sobre esse assunto, que foi em Atos 15. A igreja se reuniu em Jerusalém para tratar esse assunto de comer. Não é à toa que Tiago dá os 4 pontos da lei, né? Dá os 4 pontos da lei, porque isso estava causando tumulto no meio dos irmãos, na comunhão dos irmãos. Na época, quando a gente lê Coríntios, os irmãos tinham a prática de comer junto. E aí, na hora de comer junto, isso estava causando confusão, porque um trazia coelho, o outro trazia porco. O gentio entendia que aquilo era uma sombra das coisas, que agora a realidade era Cristo, e que ele tinha liberdade de comer tudo. E o judeu achava que não, que ele tinha que fazer que aquilo ele estava se contaminando. Isso estava causando divisão no meio dos irmãos. Ao ponto dos judeus estarem rejeitando os gentios e os gentios rejeitando os judeus. Então havia agora 2 grupos na igreja. Os que comem legume e os que comem de tudo. E Cristo é tanto Senhor dos fracos como dos fortes, como Paulo fala aqui. Tanto o que come para o Senhor, como o que não come, também não come para o Senhor. Então Paulo vai começar a discorrer esse assunto, porque agora a igreja ela é inclusiva. Ela recebe todos quanto o Senhor recebeu. Se come legumes, se come carne, isso não faz parte do fundamento que entendemos da doutrina. Isso são práticas. E as práticas nós vamos ajustando na caminhada. Se a gente for falar hoje, esse assunto para nós, como Paulo fala aqui
no verso 1, né? Quanto ao que é fraco na fé, o engraçado é que esse fraco na fé, irmão, não quer dizer fraco no sentido de que não conhece. Não, fraco na fé é porque ele estava se pegando a coisas que o Senhor já tinha libertado. Então Paulo considera fraco e forte, não é que ele está medindo, não é que um é melhor e o outro é pior. É porque ele está julgando, e quando Paulo se coloca como fraco, ele vai falar no 15 que nós não temos liberdade de fazer o que nós queremos. A nossa liberdade é limitada pelo amor. O amor à consciência do irmão. O Romanos 15 ele vai falar isso. Porque agora nós temos a nossa liberdade, não é liberdade para matar o nosso irmão. A nossa liberdade é limitada pelo amor. Então, se é pelo amor, por mais que eu tenha liberdade, por mais que eu entenda que eu possa, eu não faço porque aquilo vai ferir a consciência do meu irmão. Por mais que eu tenha ganho essa liberdade no Senhor de fazer tal coisa, eu não vou fazer porque essa minha liberdade vai ferir a consciência do irmão. Eu posso matar meu irmão na fé. Então, por amor ao Senhor e ao irmão, eu não faço. Então, eu não sou livre para fazer o que eu quero. Por isso Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por amor aos irmãos, Paulo agora, quando ele estava com os que comem carne, ele ia comer um porquinho. Quando ele estava com os que comia legume, ele não ia comer carne para afrontar, sabendo que ia afrontar a consciência do que come legume. Ele ia comer legume. Pela consciência do irmão. Então hoje, irmãos, hoje nós não temos essas questões de legume e carne, mas temos outras questões. Temos outras questões. Às vezes recebemos os irmãos e queremos entrar em discussões. Como Paulo fala aqui, ó, por quanto, verso 1, por quanto o que é fraco na fé, recebei-o, mas não para a contenda, em questões discussíveis. Ó, irmão, se o batismo é por aspersão, se é por imersão, isso é assunto fundamental, irmão. Por isso que Paulo, quando chega a Coríntios, Paulo usa uma expressão muito significativa, fala assim, ó, não quis saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Esse é o nosso assunto. Esse é o nosso assunto, irmão. Cristo e este crucificado. Agora, é claro, se o irmão nega a questão da divindade, isso são assuntos fundamentais. Se o irmão nega a divindade, se o irmão nega a obra da cruz, se o irmão crê que as escrituras não foi escrita por Deus, que é um livro de história, aí não tem como a gente caminhar uma milha com isso. Agora, se o irmão crê que o batismo é por aspersão, por imersão, se o irmão crê que perde salvação, se o irmão crê, sabe, se é pós ou pré-tribulacionista, irmão, aí a gente recebe o irmão e bota o irmão numa roda e faz uma sabatina do irmão. Aí espantamos o irmão com questões que não são fundamentais, irmão. O fundamental é se Cristo recebeu, nós também recebemos. Amém. Se come legume, se não come, se ele crê que o batismo é por aspersão, por imersão, se ele crê que perde a salvação, se ele crê que é pré ou pós, nada disso é o fundamento da nossa comunhão. A nossa comunhão é fundamentada na obra de Cristo. É Cristo e este crucificado. Senão nós vamos entrar em discussões. Vamos fazer uma sabatina do irmão, botar o irmão na roda. E qual é a sua linha? De onde você vem? Qual é a sua linha? Agora, claro, isso nós vamos, no decorrer, nós vamos vendo. Se o irmão chegar aqui falando que o Espírito Santo é uma força ativa, que Cristo é um profeta, que a igreja não é igreja, que a Bíblia é um livro de história, não tem fundamento nenhum, irmão. Aí ele nem irmão é. Desculpa, mas aí nós não devemos receber. Porque isso são coisas que ferem o fundamento da nossa fé. Isso são coisas fundamentais. São coisas intocáveis, inegociáveis, não tem como negociar.
Isso não se negocia. Agora, se o irmão crê que vai depois, que vem antes, que vai passar pela tribulação, que não vai passar, irmão, nada disso é base para a nossa comunhão. Nada disso. Senão nós vamos colocar na nossa comunhão coisas que não é o fundamento, que não é Cristo. E aí nós vamos espancando nossos irmãos. Como aquela parábola, né? Vamos espancando os conservos. Os irmãos chegam e aí os irmãos têm que se adequar à nossa maneira de ver, às nossas práticas. Mas como nós falamos aqui outrora, a igreja, ela é uma igreja a Cristo, ele é múltiplo. Não é à toa que ele fala que a sabedoria, não é à toa que ele fala que pela igreja a multiforme e sabedoria de Cristo será conhecida. Então Cristo é um Cristo, sabe, plural, pluralizado. Amém. Se o Senhor recebeu, irmão, devemos receber. Seja fraco, seja forte. Não tem base para a gente questionar se o Senhor recebeu, se Ele tem o Espírito. Então nós recebemos como irmão. E guardamos o irmão na sua fraqueza, se nós julgamos forte. O problema é que nós não julgamos forte, porque não julgamos forte, agora o irmão tem que se adequar a gente, porque nós somos fortes. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala pelo contrário, se você é forte, então você se faz de fraco para ganhar o fraco. Não é o fraco que tem que se adequar ao forte, não. É o forte que tem que descer a estatura do fraco para ganhar o fraco. Então nós devemos aceitar, acolher bem os irmãos. Sem discussões, sabe? Por isso que ele fala, acolhei-o, recebei-o, não em contenda. Esse receber aqui no grego, ele tem uma esse aceitar, no grego, eu não vou citar aqui não, senão minha língua vai embolar, ele é um verbo composto que significa aceitação pessoal, disposto a outra pessoa. Ou seja, você vai aceitar do jeito que a pessoa é. Você não vai só receber, você vai aceitar, acolher. Então aceitamos todos quanto o Senhor recebeu. Eu estou aqui no verso Romanos, estou com Coríntios na cabeça, mas é Romanos, certo? Ele fala assim, Romanos 15, 7. Ele vai falar assim, ó, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a sua glória. Como Cristo nos recebeu, irmãos? Devemos receber de braços abertos. Nós éramos miseráveis. A base foi o amor. A base foi o amor. Então nós devemos receber os irmãos. Qual é a base? É o amor. Por isso que Paulo falou, irmão, a igreja de Corinto tinha muita coisa para se saber. Tinha muito problema. Paulo falou assim, não quis nada quis saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Esse é o nosso assunto, irmãos. Esse é a base da nossa comunhão. Cristo e este crucificado. Todas as demais são coisas secundárias. Então, agora nós vamos começar a colocar pontos para a comunhão. Pontos para a comunhão é se crê na salvação, se perde ou se não perde, se aceita, se crê no batismo por aspersão, por imersão, a sua linha com relação ao Apocalipse, crê na igreja como pré-tribulacionismo, pós-tribulação. Irmão, isso tudo são assuntos secundários, não são assuntos fundamentais. Se isso passa a ser fundamento da nossa comunhão, já perdemos a comunhão. Por isso que Paulo fala para aceitar, devemos aceitar os nossos irmãos. Amém. Aceitar o fraco, principalmente o fraco. Porque nós queremos que os irmãos se enquadrem à nossa prática, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de falar, nossa maneira de reunir. Nós temos todos uma prática. E aí possa ser que o Senhor nos junta com um grupo que não tem a mesma prática que a gente. E aí, quando se juntar, vamos querer que os irmãos se enquadrem a nossa? E eles vão querer que nós nos enquadramos a deles? Ou a base da nossa comunhão vai ser o amor?
Se for amor, irmão, um vai suportar o outro. Um vai suportar o outro. Se eu crer que perde a salvação, então quando estivermos com os irmãos, não vamos tocar no assunto da salvação. Porque a gente sabe que esse é um assunto que causa discussão. Até que, hoje nós estamos numa caminhada da fé, até que todos cheguem. Então, cada um tem medida de fé. Então, até que o Senhor ganhe, nós vamos caminhando com o irmão. Respeitando o limite do irmão. À medida que numa comunhão mais estreita, o irmão for abrindo, aí você vai falando a sua razão de fé. E ele vai falando a dele. E o Senhor vai jorrando luz. E o Senhor que vai ganhando, não é eu que vou ganhando, não é o outro que vai ganhando. Quem vai ganhando é Cristo. Amém. É o Senhor que vai ganhando. Quem vai ganhando não é um nem outro, mas o Senhor é que vai ganhando. E aí o Senhor vai nos edificando, até o ponto que ou um vai entender que o Senhor, que aquele assunto é um assunto que o Senhor tem dispensado. Mas até que isso aconteça, irmão, precisamos respeitar. Se o irmão crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, o irmão fala isso pra gente, a gente quase enforca o irmão. Porque a nossa linha entendemos que, pelo menos, que desde que eu sou criança, eu fui ensinado que a igreja vai passar. Aí o Senhor nos junta com os irmãos que creem que a igreja não vai passar, a gente vai rachar a comunhão por isso? A gente não vai aceitar o irmão, não, irmão. Esse irmão aí não dá para ter comunhão, não. Abate da nossa comunhão é isso, irmão? Isso é assunto fundamental? Isso não é assunto fundamental, irmão. Quando estivermos juntos, vamos respeitar. Se o grupo de irmãos estiver junto, não tem por que tocar nesse assunto para não ferir a consciência do irmão, a consciência do fraco. Então eu vou respeitar. Não vou tocar nesse assunto, que eu sei que esse é um assunto que não vai trazer edificação, que vai trazer dano à comunhão. Então eu vou guardar. Agora numa comunhão mais restrita, o irmão ir na minha casa, o irmão me perguntar a minha razão de fé, tudo bem, a gente vai conversar, eu vou falar a minha razão de fé, ele vai falar dele. Isso é respeitar a consciência do irmão. Por isso que Paulo está falando, receber, devemos receber, irmão. Vamos ler Gálatas 4. Que Paulo vai tocar, esse foi um assunto bem trabalhado por Paulo na igreja primitiva, né? Gálatas 4, do 9 ao 11. Acharam? Ele fala assim, agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornai outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir, qual guardar dias, meses e tempos e anos, receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, os irmãos aqui estavam voltando à prática do judaísmo de novo, estavam guardando o sábado, guardando as festas. Eram 4 festas que os judeus guardavam, né? A Páscoa, a festa dos pães asmos, né? Me ajuda aí, Gabriel e Cláudio. Das primícias, e tinha da lua nova também. Tinha da lua nova. Então, eles... Fala aí, Cláudio. Pentecoste. Tabernáculo. 7 trombetas. Isso. Essas foram as festas que os judeus... que Moisés tinha pedido para guardar. Então, os judeus cristãos que creram agora também estavam guardando essa ordenança, guardando esses dias. E Paulo está falando aqui que eles estavam guardando os rudimentos fracos. Estavam de novo, porque isso tudo era uma sombra de uma realidade. Em Cristo tudo isso se cumpriu. Cristo foi a realidade disso tudo. Agora em Cristo se cumpriu todas essas festas. Ele é o nosso sábado. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa redenção. Aleluia. Ele é a nossa festa do tabernáculo. Ele é a nossa habitação. Amém. Agora Cristo é a realidade dessas coisas todas. E agora eles não estavam entendendo, eles estavam continuando guardando esses rudimentos. E Paulo está falando com eles aqui novamente. Tenha trabalhado em vão. E aí, 1 Coríntios 8.
verso 8 em diante. Acharam? 8:8. Fala, ora, a comida não se faz agradável a Deus. Se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Vede, tudo que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço, para o fraco. Pois se alguém te vir, a ti que tens conhecimento à mesa em templos e ídolos, não será a consciência do fraco induzida a comer as coisas sacrificadas a ídolos? E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o teu irmão fraco, porque em Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Olha como é que isso é sério, irmão. Pecai contra Cristo, porque se a comida escandaliza teu irmão, nunca mais comerei carne, para que teu irmão não se escandalize. Então a base aqui é o amor. Nós não temos liberdade. A nossa liberdade é baseada na consciência do fraco. Não é a minha consciência que limita minhas atitudes. Se a minha liberdade vai servir de tropeço para o irmão, então por amor ao irmão, eu devo abrir mão dessa prática, por mais que seja uma prática que eu tenha ganho como liberdade para mim. Mas é pela consciência do fraco. É pela consciência do fraco. Não é minha consciência. Se a minha liberdade serve de tropeço para o fraco, então devo abrir mão. Por amor, irmãos. Por amor. Porque se não for o amor, nós vamos matando os irmãos na consciência. Nós vamos escandalizando os irmãos, trazendo dano à consciência dos irmãos. E aí os irmãos, vão saindo escandalizados. Por isso que a nossa liberdade é o amor. É limitada pelo amor. Sobretudo o amor. Se for o amor, irmão, então agora, por mais que essa seja uma prática que eu já ganhei como liberdade, que isso não afeta a minha consciência, mas se afeta a consciência do meu irmão que é fraco, então por ele eu não devo fazer. Para que isso não seja de tropeço para o irmão. Então a nossa liberdade agora é o amor. E ele vai trocar esse assunto também em Colossenses. Colossenses 2. É isso aí mesmo. Tá? Colossenses 2,16. Acharam, irmãos? Ele fala assim, vou ler 2,16 e diante. Porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das festas, ou da lua nova, ou do sábado. Essas são o que, irmãos? Sombras das coisas futuras. A realidade é Cristo. Todas essas festas, tudo isso já se cumpriu em Cristo. Sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém. Cristo é a realidade disso tudo, irmãos. Em Cristo se cumpriu tudo isso. Por isso que não devemos julgar. Paulo vai tratar essa questão do julgamento. Agora, Cristo é o nosso sábado. Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa Páscoa. Amém. Ele é nosso tabernáculo. Tudo agora se cumpriu em Cristo. Todas as coisas eram sombra de uma realidade futura. E essa realidade veio, Cristo. E eles ainda estavam presos às coisas passadas. E havia essa questão. Vamos voltar lá para Romanos 14.
verso 2. Fala assim, ó. Um crê que tudo pode comer. Outro que é fraco, come legumes. Ou seja, um crê que tudo pode. Mas agora tem o fraco que pode comer legumes. Então agora, pelo fraco, nós devemos dar, como foi falado aqui no capítulo anterior, no 1 Coríntios 8, pela consciência do fraco é limitada a nossa liberdade. Qual é a minha liberdade? É a consciência do fraco. Se a minha liberdade está servindo de tropeço para um irmão, por amor ao Senhor e ao irmão, eu devo abrir mão dessa liberdade. Porque o modelo foi Cristo. Sendo o Senhor de tudo, não usou por usurpação de ser igual a Deus, mas abriu mão do seu direito de ser Deus. Por amor de nós. Então esse é o modelo, irmãos. Esse é o modelo. Senão nós vamos ficar como aquele servo que, quando o Senhor não vem, ele espanca os conservos. A gente fala muito dessa parábola, né? E às vezes a gente espanca os irmãos na nossa boa consciência. Espancando a consciência dos fracos. E achando que estamos bem, estamos fazendo assim, como somos aquele servo que o Senhor quando chegou, achou fazendo assim. Mas aí nas nossas atitudes, nas nossas práticas, algumas delas ferindo a consciência do fraco. Que o Senhor nos ajude, irmão. Amém. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Sabe? Que a nossa liberdade seja limitada pelo amor. Que acolhemos todos quanto o Senhor recebeu. Amém. Seja fraco, seja forte. Isso é que nós falamos tanto da igreja inclusiva. A igreja é inclusiva porque Cristo é inclusivo. Todos quanto o Senhor recebeu, devemos receber. Amém. Por isso que agora em Cristo não há mais judeus, nem cita, nem escravo, nem homem, nem macho, nem fêmea. É Cristo. Tudo em todos. É muito bom a gente reunir só com os irmãos que têm o mesmo pensamento que a gente. Aí chega um irmão que tem uma constituição diferente, pentecostal, vamos classificar assim. Aí a gente já se escandaliza com a prática dos irmãos. Mas essa foi a realidade que ele ganhou do Senhor. E agora a gente vai limitar o irmão? Porque a nossa não é assim, então aquele irmão ele não se enquadrou no nosso modelo de reunião, no nosso modelo de igreja. Ou se ele é um batista, um presbiteriano mais contido, aquele irmão é frio. Aquele irmão é assim, aquele irmão é assado. Porque o irmão não se enquadrou no nosso padrão, naquilo que entendemos ser o padrão. Às vezes nós queremos um padrão, irmãos. Nós queremos um padrão para a nossa reunião, até de como falar, de como ministrar. Se bobear no nosso inconsciente, a gente cria um padrão para tudo. Aí Cristo vem, aí o Senhor vem e bota o irmão no nosso meio para quebrar com o nosso padrão. Aí a gente vai, espanta o irmão, espanca o irmão. Não, esse irmão aqui, porque ele é diferente. Mas se o Senhor o recebeu, irmãos, Amém. essa é a base. Isso é a base. Agora a gente precisa ter bem definido, irmãos, quais são os fundamentos da nossa fé. Os irmãos sabem? Amém. Porque se a gente não tiver isso bem definido, a gente vai achar que coisas que não são fundamentais e a gente vai estar batendo nos irmãos. Vai achar que o batismo é fundamental. Vai achar que a salvação, como nós ouvimos, o tripartida do Clécio, é o assunto fundamental da fé. E aí, se o irmão crê que ele perde a salvação, a gente não vai ter comunhão com esse irmão. Mistura tudo, né? Mistura tudo. Ou vai achar que a questão da escatologia é base para a nossa comunhão.
A gente não entender quais são os assuntos fundamentais, irmão, nós vamos misturar as coisas. E os assuntos que não são fundamentais passam a ser fundamentais. E a gente acaba, às vezes, recebendo pessoas que não são irmãos, que negam esses assuntos fundamentais. Nós recebemos irmãos que aceitam esses assuntos fundamentais por práticas diferentes, nós rejeitamos. Quais são os assuntos fundamentais? Eu listo 4, pelo menos. Um único Deus, subsistindo em 3 pessoas. A Trindade, a obra de Cristo, sua encarnação, sua morte, sua ascensão e sua glorificação. E eu coloco também as Escrituras como algo... Se o camarada não crê nas Escrituras, crê que as Escrituras é uma força ativa, não é uma força ativa, é um livro de história, nega a veracidade das Escrituras, elas testificam do Senhor. Amém. Então, indiretamente, ele está negando o Senhor também. Porque as Escrituras não testificam de mim. A Bíblia fala, elas testificam, quando o Senhor fala, elas testificam de mim, elas testificam de Cristo, da sua obra. Então, se eu nego as Escrituras, logo que eu estou negando o primeiro assunto lá de cima. Então, esses são assuntos fundamentais. Esses são assuntos fundamentais. Não pode vir falando muito bonitinho. Começou a falar que o Espírito é uma força ativa. Irmãos, não tem como ter comunhão. Está vindo muito bonitinho. Negou a obra da cruz. Já é um desvio, irmão. Negou a obra da cruz. Esses são assuntos que a gente tem, esses são assuntos que precisamos estar alerta, estar guardando. Verdade. São assuntos que a gente não são inegociáveis, irmãos. Não tem como negociar esses assuntos. São inegociáveis. Verdade. Não tem meio termo, não tem, não, irmão, não. Irmão, não tem meio termo. Não tem como negociar. Agora, os outros assuntos, batismo, como eu já listei aqui, os outros assuntos são assuntos fundamentais. Perdão, são rudimentos, como o Gabriel fala. Véu. A irmã chega aqui, vamos sabatinar a irmã sobre o véu, ou não véu, a irmã chega usando o véu, acho que não usa véu, já... Isso não é assunto fundamental, irmão. A irmã chega aqui, a gente pega, dando um exemplo, tá? Graças a Deus, as irmãs aqui são bem maduras. E aqui tem irmãos que usam, irmãos que não usam. E as irmãs têm uma comunhão boa nesse assunto. Uma respeita a outra. E aí chega uma irmã no nosso meio e a primeira coisa que a gente faz é uma apostila de véu. A nossa cartilha. Toma uma apostila de véu. Não é que véu não seja um assunto bíblico, irmão. Não é isso. Mas ele não é um assunto fundamental para a nossa comunhão. Amém. Não é um assunto fundamental. A primeira coisa que a gente ou a primeira coisa que a gente faz é pega uma apostila do irmão, já começa a falar um pouco da salvação, a gente dá uma apostila do Clécio, dá uma recompensa. Pô! Poxa, irmão, a gente não teve nem comunhão ainda com o irmão. A gente já quer colocar o irmão dentro de um padrão que a gente entende de certo. E é o Senhor que vai ganhando, irmãos. É na caminhada, nessa comunhão, dia a dia, que o Senhor vai ganhando. Quem vai ganhar não somos nós, irmãos. Quem vai ganhar é o Senhor. É o Espírito que vai convencendo. É o Espírito que vai revelando. E essa revelação é através da comunhão, não é numa sabatinação. Não é isso, irmãos. Por isso que Paulo, esse texto de Paulo eu acho bastante interessante. Corinto tinha muita coisa para saber. O irmão que quer saber de muita coisa, que chegasse na igreja de Corinto, era só parar, porque devia ter muito assunto. Mas Paulo falou, nada quis saber entre vós, a não ser de Cristo. E este crucificado. Esse é o nosso assunto, irmãos. Esse é o nosso assunto. Não tem outro assunto. Outro assunto é discussão. A gente vai receber o irmão com discussão. A gente vai receber... Vamos matar o irmão. Vamos avançar para o verso 3.
O verso 3 aqui é interessante, o verso 3 e 4, Paulo vai dar ele dá uma liminar aqui para os dois, porque aqui na igreja de Corinto tem dois, Paulo está tratando aqui com dois grupos, o que ele julga o fraco, os débeis e os fortes. Mas os dois grupos aqui estão errados. Então Paulo vai mostrar aqui para esses dois grupos que a maneira que eles estão se relacionando na comunhão é a maneira errada. O Gabriel está tratando de um assunto com os irmãos ali, Rocha Miranda, da comunhão. O interessante é que ele usa muito um texto que é de João, que fala assim, andarmos na luz como ele na luz está. No grego, na nossa tradução fala temos comunhão uns com os outros, mas no original é mantemos comunhão. Agora nós temos a manutenção dessa comunhão, irmãos. A manutenção é mais difícil, porque a manutenção é na adversidade. É muito fácil eu ter comunhão com o Gabriel, que eu sei que entende mais ou menos o que eu entendo, fala mais ou menos do jeito que eu fui ensinado. Agora, quando chega o irmão que fala um pouco diferente, já tem uma didática diferente, termos diferentes, a gente já começa a estranhar. Agora a nossa luta hoje é manter essa comunhão. Que Cristo já nos uniu em um só corpo. Agora devemos manter essa comunhão. Há um só batismo, há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos. Agora nós devemos manter essa comunhão. O propósito hoje é manter a comunhão na diversidade. E as diferenças é o Cristo repartido, né? Muito bom, Lucas. A diferença é isso aí. É o Cristo repartido em cada um. A multiforma e sabedoria. As muitas cores do Senhor. São muitas cores. Não são cores iguais. São muitas facetas. Então nós vamos aprendendo uma porção de Cristo de cada irmão. Vou usar aqui o texto que meu pai fala desde que eu me entendo por gente. O Senhor não rejeita o mais fraco crente. Isso é uma verdade, irmãos. Se o Senhor não rejeita, nós não devemos rejeitar, porque ele foi aceito pelo Senhor. Amém. Então se ele foi aceito pelo Senhor, ele tem uma porção de Cristo que vai nos enriquecer. Ele tem uma porção de Cristo que vai nos enriquecer. E quando nós rejeitamos a porção que o Senhor está nos dando. Vamos nos empobrecendo. Vamos ver o verso 3. 14, Romanos 14, verso 3. Ele fala assim: o que come, não despreze o que não come. E o que come, não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Ou seja, o que não está comendo, ele está desprezando, e o que está comendo, ele está julgando. São dois termos aqui bem fortes. A palavra aqui no desprezo, ele fala aqui no 3, o que come, não despreze o que come. No grego ela tem um sentido forte que carrega a ideia de olhar em alguém com total e sem valor, sendo sem nada ou menos que nada. O irmão que não come, ele estava olhando para o irmão que come com total desprezo, desconsiderando totalmente o irmão. E o que não tá, e o que come, ou seja, um achava que o outro era liberal e o outro achava que o outro era religioso. Os dois estavam entrando no erro. O que estava comendo achava que não comia liberal demais, e o que comia e o que não comia estava achando o outro religioso demais. Então agora havia uma divisão, havia uma separação. Esses irmãos estavam invalidando a obra de Cristo. Quando esse termo aqui que Paulo usa aqui de total sem valor, menos que nada, irmão, isso é muito forte. A gente tratar o irmão nesse sentido é você não dar valor à obra da cruz, ao que o Senhor fez. Nem andar em amor.
Nem andar, muito menos em amor. Muito menos em amor. Vamos botar. Por isso tanto que julga como que não julga, Paulo está falando aqui que os dois estão errados. Está com problema. Os dois estão com problema, precisam de ajuste. Falta equilíbrio. Falta o amor de ambos os lados. Falta o amor de ambos os lados. Porque se o amor for o nosso hábito, o hábito do nosso coração, irmãos, nós vamos amar os irmãos. Nós não vamos tratar ninguém com desprezo. E não vamos julgar ninguém. Vamos avançar. Verso 5. O verso 5, ele fala: um faz diferença entre dia e outro, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um desse tenha inteiramente seguro em sua própria mente. Irmãos, isso aqui é um ponto bem interessante. Se você julga que você pode comer, é você. Tem isso na sua própria mente. Se você fala, você já está externando. Então você já está induzindo algum irmão. Se você acha que você tem liberdade, tenha na sua mente, na sua casa, que não fira a consciência de ninguém. A sua liberdade não pode servir de tropeço para ninguém. Tem isso guardado na sua mente. Se você crê que tem que guardar sábado, tem isso bem na sua mente, bem para você. Guarde você. Embora nós já sabemos que o sábado é o Senhor, que o Senhor é o nosso sábado, que o Senhor é o nosso descanso. Mas se você tem, irmão, fica para você. Quando você fala, por mais que você não ensine numa reunião de domingo, mas quando você fala, você está, como ele falou no 1 Coríntios 8, você está induzindo a mente do fraco. E aí você, mesmo não ensinando numa reunião, mas você falando, você está falando para o irmão fraco que ele tem que guardar o sábado. Você não precisa estar aqui na frente numa reunião de domingo para ensinar, para falar que você está, não. Se você começa a comentar, tenha isso guardado na sua mente, é para você. Embora nós sabemos que isso tudo foi uma sombra. A dispensação passada. Foi uma dispensação passada. Ou se você crê que perde, que não perde, então estou dando exemplo aqui, tá, irmão? Tenha isso muito, para você. Se você começa a comentar com um com o outro, isso já não está mais na sua mente, você já externou. Se você já externou, você pode conduzir o fraco ao erro. Vamos avançar, irmãos. Para a gente não... queria ler com os irmãos. 1 Coríntios 4. Coríntios 4. Coríntios 4, verso 3. Como eu falei que um estava desprezando e o outro estava julgando, né? Essa questão dos irmãos. E aí Paulo vai dar uma... Aqui em Coríntios ele fala algo muito interessante. 1 Coríntios 4, verso 3. Acharam? Ele fala: todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz todas as coisas ocultas das trevas, mas manifestará os seus desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Isso aqui é bem interessante. Quem vai trazer luz, irmãos, é o Senhor. É o Senhor, por isso que nós não devemos julgar.
Por isso que o nosso julgamento é precipitado. O Senhor não nos constituiu juiz sobre ninguém, irmãos. O Senhor não nos constituiu juiz sobre ninguém. Cada um dará conta de si. Cada um. Por isso que Paulo o Senhor trará a luz a todas as coisas. Tem coisas que estão ocultas aqui, talvez não seja revelada aqui para os irmãos. Mas se eu não me arrepender, no dia do Senhor tudo vai ficar exposto. O Senhor vai trazer luz a tudo isso. Amém. Então, nós não podemos julgar antecipadamente ninguém. Só o Senhor é juiz. Quando a gente se coloca numa condição de juiz, é uma condição complicada, porque nós também somos falhos. Nós também somos falhos. O Burke falou isso, né? À medida que a gente julga, a gente também é julgado. Só em pensar que não é Só em falho. pensar. Na medida que julga. E à medida que o que julgueis, vós sereis julgados. Então, quando a gente julga um irmão, a gente também está se colocando na condição de ser julgado pelo Senhor. Agora, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, aquele que alcança misericórdia, aquele que usa de misericórdia, alcança misericórdia. Quem muito perdoa, muito é perdoado. À medida que nós não perdoamos, à medida que nós julgamos, nós trazemos juízo para nós mesmos. Nós trazemos juízo para nós mesmos. Por isso que bem-aventurados os misericordiosos. Quanto mais misericórdia nós usarmos, essa misericórdia volta para nós. O Senhor olha para nós com olhar de misericórdia. Agora, quanto mais sentenciador for o nosso juízo, o Senhor também usará da mesma medida para nos julgar. Então, se você quer ser julgado com juízo ou com misericórdia? Eu quero com misericórdia, irmão. Eu não quero juízo, não. Eu quero misericórdia. Se você quer misericórdia, usa de misericórdia. Você quer misericórdia? Usa de misericórdia. Agora, se você quer juízo, não adianta você ser um irmão, um juiz e chegar na hora você querer receber misericórdia. Não. À medida que você usa para julgar, para medir, você também será medido. Por isso que não devemos julgar a ninguém antecipadamente. Cada um de nós, individualmente, vamos comparecer diante do Senhor. Até minha esposa eu não posso julgar ela, porque até ela vai, cada um de nós, individualmente, vamos comparecer diante do Senhor e cada um dará conta de si. Então, quem é Senhor sobre os irmãos? Sou eu ou o Senhor? Quem morreu pelos irmãos? Foi eu ou foi o Senhor? Então, se for o Senhor, eu uso de misericórdia. Porque se eu olho com olhar de misericórdia, o Senhor vai olhar para mim com olhar de misericórdia. Tem isso, o Clécio falava muito isso, o Burke também falou isso, dessa vez, de uma última vez que ele esteve aqui em Rocha Miranda. À medida que nós usamos de misericórdia, nós alcançamos misericórdia de Deus. À medida que nós somos juízes dos nossos irmãos, usamos sem misericórdia, isso volta para nós também. Se nós encerrarmos um irmão no pecado não usando de misericórdia, quando nós pecarmos também não seremos perdoados. Por isso que quem muito perdoa, muito é perdoado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Sabe? Aquela palavra lá de Mateus, quando o Senhor chegar ou achar fazendo assim, sabe? Antes de o Senhor achar fazendo assim, o camarada, o servo mau, estava espancando os conservos. Às vezes a gente está espancando a consciência dos irmãos. Está espancando a consciência dos irmãos. Está matando os irmãos na fé. E às vezes a gente pode padecer até como homicida. Se você mata o irmão na fé, na graça você também entra como homicida. E a gente vai na nossa liberdade. A nossa liberdade vai servindo para a gente de tropeço. Porque nós não usamos o amor.
Que o Senhor seja... Vamos ler mais um texto aqui. Atos não. Tiago, perdão. Tiago 4. 4, verso 11. Posso ler? Algum irmão quer ler? Converse. Tiago 4, verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Pode ler o 12. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Amém. Há só um legislador e juiz. Acabou. Há só um legislador e juiz. Antes de você se colocar como juiz, lembre-se disso. Há só um legislador e juiz. Nós não somos juízes dos nossos irmãos. Não somos. Por isso que devemos ter um olhar de misericórdia. Que é aquele que está de pé, cuide para que não caia. Pensa. Obrigado, Lucas. Pensa. Vamos voltar para Romanos, para mim estar finalizando. Do verso 6 aqui agora, ele, até o final, até o verso 9, ele vai deliberar o mesmo assunto. Ele fala assim: aquele que faz caso do dia, a gente já comentou, né? Come para o Senhor, come. O verso 6, aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E quem não come, come para o para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ou seja, ambos os grupos têm a consciência de querer agradar ao Senhor. O que não come, aqui em Romanos, ele não estava comendo porque ele queria se santificar, porque ele entendia que a comida era um meio que ele poderia estar se contaminando. E o que come, ele dá graças ao Senhor porque ele crê que o Senhor é Senhor de tudo. Então ele dá graças ao Senhor por tudo. Então, tanto um quanto o outro davam graças ao Senhor. E aí o verso 7. Pois nenhum de vós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso é forte e é fraco. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, irmãos. Amém. Isso é por forte e é por fraco. O fraco não deixou de ser do Senhor porque ele comeu legume. Quer morramos, quer vivamos, todos pertencemos a um único Senhor. Todos fomos comprados por mesmo preço. O preço de sangue. O Senhor é Senhor tanto de fraco como de forte. O Senhor não é Senhor mais do forte nem menos do fraco. 9. Pois para isso Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ele é Senhor. Ele é Senhor, irmãos. Tanto dos mortos como dos vivos. O Senhor nos incluiu todos em um só corpo. Amém. Então agora o Senhor é Senhor de tudo. E aí o verso 10, agora aqui ele vai falar novamente da questão do julgamento que nós falamos aqui. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos. Ninguém vai escapar disso, irmãos.
Ninguém vai escapar. Fala aí, Edson. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Isso. Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Faltou Se despreza, né? É. Não, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, 2 Coríntios vai falar que cada um será julgado pelas obras que fizemos pelo corpo, mais ou boas. Quem vai julgar é o Senhor. Não sou eu, não é o Edson, não é o Gabriel, não é o Cláudio, não é a Quinha, não é a Tuti. É o justo juiz. Ele é o justo juiz, quem vai julgar é o Senhor. Ele é o juiz. Ele é o legislador. Ele é o legislador e o juiz. O legislador é aquele que fez as leis. E ele que vai nos julgar pela sua lei, pela sua palavra. Não é eu que vou julgar os irmãos, nem os irmãos que vão me julgar. 11. Pois está escrito, pela minha vida diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará como Deus, de modo que cada um dará conta De si mesmo. Cada um vai dar conta de si. Vou abrir só uma aspas aqui, tá, irmãos? Esse cada um dá conta de si não quer dizer que a gente vai viver uma vida independente. Tem alguns que pegam esse texto aqui e falam que vai viver uma vida independente e cada um vai dar conta de si. Não, Paulo está falando aqui com relação ao julgamento na comunhão. Quando Paulo está querendo aqui restaurar a questão da comunhão. E comunhão é vida em comum. Comunhão é vida em comum. Esse dar conta de si é que ninguém pode julgar o outro. Porque na comunhão, quando a gente fala de comunhão, a gente vai começar a se relacionar com os irmãos. Se os irmãos começarem a ter mais comunhão comigo, os irmãos vão conhecer quem é o Guilherme. E eu vou conhecer quem é os irmãos. E aí os defeitos vão ficar aparentes. Por isso que a nossa luta hoje, irmãos, é manter a comunhão. É manter a comunhão. Porque se os defeitos ficarem aparentes, a nossa tendência humana é desprezar, colocar de escanteio. Agora, se vemos Cristo, como meu pai fala, se entendemos que cada um irmão tem uma porção de Cristo e essa porção é valiosa, nós não abrimos mão dos irmãos. Tem um defeito que é se andarmos na luz, nós não abrimos mão dos irmãos, porque cada um tem uma porção de Cristo. Cada um, e essa porção, por menor que a gente acha que seja, ela é importante para a vida do corpo. Ela não é uma porção desprezível, porque nada que vem de Cristo é desprezível. O que é desprezível é tudo que vem de Adão. Tudo que vem de Adão é desprezível. Agora, nada do que vem de Cristo é desprezível. Tudo tem seu valor. Então, irmão, seja uma que a gente julga menor. Esse irmão ele tem uma porção de Cristo e essa porção é importante para nós. A gente não pode desprezar, porque quando nós desprezamos, estamos desprezando o próprio Senhor. Desprezamos o Senhor. Por isso que devemos acolher. Por isso que cada um dará conta de si. Dar conta de si nessa questão de julgar na comunhão. Não que agora cada um vai dar conta de si, então eu vou viver a minha vida. Só botar um aspas aqui, porque senão a gente entende esse texto errado. Cada um dará conta de si no sentido que não é juiz sobre o outro. Que o Senhor nos ajude, irmão, nesses dias, sabe? Acredito que já tem chegado muitos irmãos até nós. Já passaram irmãos no nosso meio com outros entendimentos. Nós já tivemos essa experiência. Acredito que o Senhor nos dará de novo, tem nos dado. E a gente precisa ter sempre à luz essa questão da comunhão, irmãos. Do acolher, do aceitar. Os assuntos que não são fundamentais, irmãos. Descansa no Senhor. Respeita a consciência do irmão. Assim como você quer que o irmão respeite a sua consciência, respeita a consciência do irmão. Agora, nos assuntos fundamentais, irmão, não tem
Não tem como você... Não tem nem comunhão, porque a nossa comunhão é em Cristo. Você, o camarada já... Começou, negou o Espírito. Fala que Cristo é uma força ativa. Sabe? Fala que o Espírito não é Deus. Jesus é um profeta. Jesus é um profeta, que ele não encarnou, que ele morreu, mas ele não ressuscitou, que a ressurreição de Cristo foi uma encenação. Que ele não morreu nada, que ele morreu, mas ele não ressuscitou, que roubaram o corpo dele. Sabe? Invalida a cruz. Invalida, sabe? Invalida as escrituras. Hoje em dia, então, irmão, estão falando aí que as escrituras já era um absurdo você falar que as escrituras eram um livro de história. E você negar a parte viva das escrituras. Mas hoje em dia estão mais do que isso. Estão falando que a escritura foi escrita por homens. Ela também tem a sua história que foi escrita por homens, mas inspirados por Deus. Ela é a palavra de Deus escrita para nós. Se tirarmos isso, irmão, então tudo que está escrito aqui é um conto de fadas. É uma história como outra qualquer, de romance, de ação. A gente pegar os reis, a história de Davi é uma história de ação. A gente pegar Cantares é um livro de romance. Mas não. Ela é a palavra viva de Deus. Amém. Elas testificam do nosso Senhor. Sim. Então nós não temos como abrir mão dela. A Bíblia fala que qualquer um que mudar uma vírgula dessas escrituras, dessa palavra, será réu de juízo. Então ela é a palavra viva de Deus, inspirada por homens. Amém, irmão? Escrita por homens, inspirada por Deus. Obrigado aqui. Que o Senhor nos ajude. Vou abrir um tempo para os irmãos também estarem comentando. Amém. Amém.